Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, sempre trazendo convidados muito especiais aqui, todos os dias, sempre de segunda a sexta, há quase 5 anos no ar, trazendo pautas importantes do nosso cotidiano, não só local, mas também nosso cotidiano nacional e também do estado de São Paulo, da Baixada Santista. Hoje temos a honra de receber, vindo pela primeira vez, certamente a primeira de várias vezes, o novo bispo diocesano de Santos, Dom Joaquim Moll, que está participando conosco hoje, vai falar muito sobre as ações, os planos aí à frente da Diocese de Santos, aí, que recentemente completou 100 anos, né? A importância da Diocese de Santos também nesse sentido. Dom Joaquim, muito obrigado pela sua presença, né? Sucesso também na sua nova jornada, sua nova etapa também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com todas as pessoas que seguem, né, a você e sobretudo de fazer essa interação, né, com todo mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, X, ou enfim, todas as redes, e 5 horas da tarde, reprise na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Dom Joaquim Moll, começando, o senhor está, na realidade, o senhor entrou naquele processo, né, de preparação, o senhor está aqui desde maio, né, desde maio aqui, e enfim, só para as pessoas conhecerem, né, quem é Dom Moll. Então, eu sou um mineiro de uma cidade chamada Ponte Nova, que fica perto de Belo Horizonte, numa família de 7 irmãos, um já faleceu, minha mãe ainda está viva, vai completar agora no dia 18, 89 anos. Parabéns. Uma mulher extraordinária, de muita luta, e desde muito cedo, né, vivendo numa família também religiosa, eu busquei discernir, né, se Deus pedia de mim alguma coisa a mais, né, além do meu batismo. Foi quando, então, fazendo contato com os salesianos, me tornei seminarista, depois fui ordenado padre como salesiano, estudei com jesuítas e atuei durante muitos anos como padre e depois como bispo na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde desenvolvi lá uma série de trabalhos, né? Lá eu exerci o ministério de bispo 18 anos, mas antes era padre de lá, né? E estou aqui ajudando a caminhada da Igreja de Santos. Sou também um atleticano, né? Essa é a pergunta. Isso, um atleticano. Com paixão, mas sem ser apaixonadíssimo, né? Que passa assim um pouco do limite, mas... Ficou nervoso aí, no jogo contra o Fortaleza, poxa vida, Davidson. Pois é um pouco assim. Mas eu me caracterizo assim como uma pessoa com muita serenidade, mas ao mesmo tempo com muita determinação, né, no caminho. E tenho descoberto aqui em Santos pessoas extraordinárias sobre vários pontos, né? Sob o ponto de vista da integridade, da dignidade, da capacidade, da competência, também da amizade, das relações, da proximidade, e muita gente de fé que participa das nossas comunidades. Muito bem, aí acho que é essa explanação. O senhor não falou também a sua experiência na área também acadêmica também, né? Sim, essa jornada também, né? Que é um viés importante também, que o senhor tem uma história, né? Uma história fantástica aí à frente da PUC de Minas Gerais, principalmente da PUC, né? Então, se eu puder também, até para as pessoas conhecerem. Né? Sim. Então, na realidade, eu comecei a lecionar logo depois da conclusão dos meus primeiros cursos, né? E na Universidade Católica de Minas Gerais, que é a PUC Minas,
eu tive vínculo lá durante 35 anos. Então, uma longa história, passando por diversos setores, mas importando muito que o setor, né, que me entusiasmava muito, como também acontece hoje, é o da sala de aula, de ser professor, né? Lidei com muitas funções de gestão da universidade, trabalhei como reitor durante 15 anos, não é, na universidade, período que ela foi obrigada, de fato, né, a se colocar dentro do mercado das instituições de ensino superior, mas com muito prazer, isso que importa mais. Sim. Porque sendo bispo e sendo reitor de uma universidade, de uma grande universidade, isso colocava desafios com feições diferentes para mim. E eu gostava desses desafios. Você gosta de ser desafiado? Sim, sim. Lidando com engenharia, com mais de 10 tipos de engenharia, com direito, com cursos da área de humanas, da área de exatas, de inovação tecnológica, de pesquisa, de pós-graduação, de publicações, né? Que vão desde a filosofia, teologia, até as áreas mais tecnológicas, enfim, lidar com tudo isso, aprender tudo isso, dialogar sobre tudo isso, completava muito o meu jeito de ser bispo, de ser uma pessoa religiosa, de ser padre antes de ser bispo, né? Então não havia contradição entre essas coisas, muito pelo contrário, uma ajudava a outra. Então, a metade do tempo na universidade, a metade do tempo na pastoral, na evangelização, cuidando das paróquias, das comunidades, das instituições. Então, tudo isso me moveu muito. Sou uma pessoa de muita energia, né? Graças a Deus, e tenho procurado dar a minha contribuição. Exatamente. Até as pessoas talvez não conheçam, o bispo estava até comentando, no caso da PUC Minas, a qual o senhor esteve à frente aí, durante, como reitor, 15 anos, é a maior do mundo, né, em termos de instituição ligada à Igreja Católica, né? 92 mil alunos. 92 mil alunos. Se a gente for num ranking de cidades, certamente vai estar entre as 130. Para a gente, em termos locais, é maior, por exemplo, em termos aqui metropolitanos, é maior do que 3 cidades da Baixada Santista. Bertioga, Peruíbe e Mongaguá. Tem menos habitantes que o total de alunos. Né? Com experiências diferentes. Sim, né? Sim, sem dúvida. Mas a quantidade de pessoas entrando, saindo, cumprindo as suas tarefas, estudando, tudo isso era muito interessante, muito interessante. Tudo isso me fascina muito. E de um modo especial, a minha área mesmo é teologia. Então, dentro da universidade, uma área do saber é a teologia, sempre lecionei na teologia, diversas disciplinas, e daí, deste lugar bem concreto, eu atuava em todas as outras áreas. E gostava muito também da equipe de trabalho que nós montamos na universidade, e gostava muito de trabalhar com engenheiros ao meu lado, com gente do direito, com gente da computação, enfim, né, das ciências sociais, da filosofia. Quer dizer, cercado o tempo inteiro de pessoas sempre muito capazes, muito competentes, né? Muito honradas, pessoas dignas, corretas, né? Que colocava toda a sua competência, o seu serviço ali à disposição de alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no lato sensu, depois no estrito sensu, com vários doutorados. É uma universidade muito premiada, muito reconhecida, né? E de um modo muito especial no campo do mercado de trabalho. A PUC ficou em primeiro lugar nas universidades com a melhor aceitação para o campo de trabalho. Isso significa, em termos concretos, o quê? A pessoa vai ser empregada. E se ela apresenta o diploma da PUC Minas, ela sai na frente, era isso. Né? Então, os empregadores, né, preferiram durante muitos anos, né, os ex-alunos da PUC Minas. E é uma universidade também humanista. Aliás, o humanismo é uma das características do meu trabalho, também na pastoral, também na igreja. Né? É um mundo assim muito interessante. Nem eu mesmo sabia que ela era a maior universidade católica do mundo. Mas eu fui fazer uma visita ao dicastério para a educação em Roma, no Vaticano,
e lá conversando com o presidente do dicastério, que é uma espécie de ministério, né, dentro da igreja, a gente chama de dicastério. Então, conversando, então ele me apresentou os dados de várias universidades e mostrou assim, olha, tá vendo aqui, olha, a PUC Minas é a que tem a maior quantidade de alunos. Que responsabilidade. Imagina a responsabilidade. Pois é. Poxa, eu não tinha me atentado para isso, mas ele chamou minha atenção e é uma coisa realmente interessante. É uma grande cidade. Né? Pô, imagina, aí, para ter uma ideia, passa aí em âmbito regional, passa aí. Se em Minas, então, que é o estado que tem o maior número de cidades, né? Imagina, se somar. Sim. Tem muito mais alunos, né, do que a minha cidade, de onde eu nasci, né? Embora eu tivesse sido criado ali, ou pelo menos crescido nos estudos em Belo Horizonte. Muito bem. A gente, claro, vamos falar também mais da questão da educação, pela sua visão também, que é importante, mas assim, o senhor foi efetivamente anunciado oficialmente pelo Vaticano, se não me engano, na semana passada, né? E teve no final de semana também celebrações também na diocese, o senhor junto com o Dom Tarcísio também, né? Essa passagem importante também. E o senhor gravou um vídeo, que é um vídeo interessante, ele está datado, obviamente, como se fosse naquela data, mas se o Felipe puder colocar, porque aí eu entender também, explicar aí essa questão de o senhor se servir, colocar, né, a serviço de todos. Né? Sim. Acho que é importante, isso daí muita gente talvez não tenha assistido, a oportunidade para as pessoas assistirem. Por favor, Felipe. That I have been appointed diocesan bishop of the Diocese of Santos in São Paulo this morning. I am here introducing myself to everyone. Opa, tá em inglês aqui, traduzido em inglês. Espera aí, a gente vai, né? O Felipe aqui tá arrumando aí para colocar em português aqui. O que foi gravado em português? É a tecnologia hoje em dia aí. Espera aí, tudo bem, hoje em dia, né? Só não sabia que tinha gravado em inglês também, né? Não sabia que tinha gravado em inglês aqui. Mas como são... Quantas coisas são possíveis? E fui nomeado agora sim. diocesano da Diocese de Santos, em São Paulo, na manhã de hoje. Eu estou aqui me apresentando a todos, muitos já nos conhecemos, mas para dizer que a missão do bispo numa diocese é serviço, é servir de todas as maneiras a todas as pessoas, mas sempre na perspectiva e na iluminação do Espírito para centralizar no trabalho do bispo o reino de Deus que foi anunciado por Jesus. Portanto, aqui estou para atender a diocese, mas também para estabelecer relações institucionais com todas as instituições, os segmentos da sociedade, de modo que a minha vida seja um testemunho e a vida de vocês seja beneficiada pelo serviço que venho prestar a todos e a cada um. Deus os abençoe. Muito obrigado. Enfim, agora. Exato, aqui estamos. Prestar, né? Prestar serviço, né? O que é essa prestação de serviço? Então, parece simples, mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Falando de uma forma simbólica, todos vão entender bem. O bispo, assim como também um presbítero, um padre, uma pessoa religiosa que exerce um ministério dentro da igreja, o uniforme dele deve ser um avental. Um avental é aquela vestimenta que a gente usa para poder trabalhar, não é? E prestar serviços às pessoas. Então, por quê? Por que isso? É porque a palavra serviço na compreensão teológica, ela está relacionada com o sentido da vida que a gente oferece, mas sobretudo o ministério. Então, eu exerço o ministério de servir. Servir significa colocar-se à disposição do outro. Se o outro necessita de alguma coisa, vamos colaborar para que isso seja atendido. Se o outro precisa de uma palavra, essa palavra vai ser dita. Se o outro precisa ser escutado, aqui estou eu para ouvir. Então, para escutar. Então, isso é serviço. Agora, por que isso? Por que todo bispo, não só eu, mas eu tenho uma clareza muito grande disso, né? O que ele faz é um serviço. Primeiro, não é para si mesmo, é para o outro. Então, eu não existo para mim, eu existo para o outro. E quero que o outro vá à frente, quero que o outro cresça. Então, essa é a minha missão, o meu trabalho. E isso está justamente ancorado no ensinamento de Jesus. Porque ele mesmo disse, eu vim para servir
e não para ser servido. Exatamente. Então é como se a gente dissesse para o povo da diocese, como se a gente dissesse para as pessoas da Baixada Santista, pois coloquem-se à mesa e eu vou ter a alegria de servir a cada um de vocês. Isso é uma fala simbólica, um pouco mistagógica, para ajudar as pessoas a entenderem que aqui a gente não busca o próprio interesse, não é a satisfação dos próprios planos, mas muito mais realizar aquilo que vai dignificar as pessoas. Não algumas pessoas, mas todas as pessoas. Porém, a partir daqueles que estão em situação de sofrimento. Sim. São os empobrecidos. A gente costuma chamar de pobres, mas na realidade eles são empobrecidos. Eles são impedidos, muitas vezes, de sair da condição de pobreza para poder recuperar a sua dignidade. Pelo sistema que mata. Sim, não é? Verdade. O Papa Francisco ensinava isso. O Papa Francisco dizia que o sistema que a gente vive hoje, majoritariamente no mundo, é um sistema que é mau na sua raiz. Portanto, não tem conserto, precisa mudar, precisa transformar, porque é uma árvore que só dá frutos ruins, né? Então, a gente vem com esse interesse de exatamente prestar esse serviço. Eu uso muito essa expressão, e certamente você vai ouvir muitas vezes, porque ela também é muito emblemática, né? E a gente faz isso na alegria do Evangelho. Ou seja, ainda que seja difícil, ainda que seja um confronto com situações difíceis, mas a gente não perde a alegria do Evangelho, por causa exatamente da figura de Jesus, que prestou o seu maior serviço, não é, aceitando ser pregado na cruz, não é? Esse é o maior serviço de Jesus, e depois ressuscitou, depois veio a alegria. Por isso as minhas vestes litúrgicas, aquilo que me identifica externamente, como pede a igreja, os paramentos, etc., eu quase sempre mesmo, eu uso sempre uma cruz. Esta é como esta, por exemplo, né? Que chama-se cruz peitoral, porque a cruz me lembra que eu sou servidor e preciso ser servidor até as últimas consequências, né? E é isso que traz à minha pessoa a alegria. Gosto muito de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo. Por isso me considero também, sabe, um educador, né? Por isso eu trabalho no campo da educação. Porque ver o outro feliz, crescendo, e isso trazer alegria é próprio de um coração que é educador. Isso é fundamental, né? Servir, não servir-se também, né? Porque a gente, infelizmente, muitos, aí de forma geral, né? Muitos ainda pensam, primeiro eu vou me servir para depois servir o próximo. Isso no dia a dia, né? No sentido literal, no sentido figurado, enfim, uma série de questões. Mas infelizmente hoje na igreja esse é um dos maiores problemas. Também Quer dizer, há muitas pessoas na própria igreja, Sim, digo com muita clareza e sem nenhum constrangimento, mas com o compromisso de superar isso. Muita gente, ao invés de servir a partir da igreja, se serve dela, não é? Então, se beneficia muitas vezes. Isso é um inverso exatamente daquilo que está na origem da comunidade eclesial, que é a pessoa de Jesus, né? Muito bem aí, bispo. Essas suas palavras são importantes para as pessoas refletirem muito sobre esse assunto. O senhor, claro, o senhor está aqui desde de maio, e o senhor já deve ter, é claro que ainda agora que vai pensar ter mais contatos com todas as autoridades, né? Enfim, conversas com todos. O que mais chamou a atenção do senhor aqui, da nossa realidade aqui da Baixada Santista, dentro do que o senhor falou? Alguma coisa que chamou muito a atenção do senhor, que tem uma peculiaridade talvez diferente, por exemplo, da onde o senhor, lá no estado de Minas Gerais. O que eu quero dizer com isso? O senhor deve ter já visto, infelizmente, que a pobreza é uma triste realidade também de milhares de pessoas que vivem em favelas aqui na nossa região, né? A gente, infelizmente, são 315 mil pessoas, segundo o IBGE, dados do ano passado. Se fosse uma cidade, seria a quarta maior cidade da Baixada Santista, né? Então, são números, né, que a gente, né, relata isso daí, volta e meia, que são números que realmente preocupam, né? Isso, obviamente, o senhor vai conhecer muito dessa realidade. O senhor já deve ter conhecido essa realidade. Tivemos um incêndio no dique da Vila Gilda, duas vezes no mesmo mês, né? E ainda tem gente que é criminoso, enfim, são famílias, infelizmente uma pessoa morreu, né? Temos projetos para poder começar a mudar aquela realidade. Isso
lá atrás, né, bispo, isso é fruto de políticas públicas erradas na história, lá atrás, enfim. E a gente tem essa realidade. E só para ter uma ideia, eu gosto de dizer, a Santos até que dentro dessa situação, até uma cidade, entre aspas, privilegiada, no termos de população que vive em favelas. 11% da população vive em favelas. Em Guarujá, 39% da população. Quase 4 em cada 10 moradores de Guarujá. E aí eu pergunto para o senhor, talvez são números que, claro, o senhor ainda... Sim, sim. Né, mas são números que são reais, a nossa triste realidade. É uma região tão rica, Sim. com o maior porto da América Latina, e você tem ao lado uma pobreza extrema. De que maneira trabalhar isso, né, nesse sentido, bispo? Então, olha bem, você toca em aspectos que estão extremamente sensíveis. Uhum. Porque a gente fica impactado quando chega aqui pela beleza da região. Então, o mar é uma abertura de horizonte que é uma coisa impressionante. As praias são belíssimas. Sim. Você pega então ali a orla, tão bem cuidada, com jardins, com árvores bonitas, com caminhos para ciclistas, para corrida. Então, toda uma beleza que é impressionante. A cidade está de parabéns por tudo isso. Uhum. Mas não termina aí. A própria cidade, com seus bairros que se organizam aí depois da orla, e depois, por fim, quando a gente vira para o lado contrário e se depara com a Serra do Mar. É um espetáculo. Sim. É um espetáculo. É uma região linda, 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 linda. Como eu não conhecia aqui, Você nunca tinha vindo aqui, fiquei impressionado com essa beleza. Mas na hora que a gente se detém e para um pouco, não se trata apenas de colocar uma lupa, porque nem precisa da lupa. Então a gente vê essa contradição. Uhum. Eu sempre trabalhei com comunidades muito pobres. E ali a gente acaba descobrindo pessoas de uma dignidade tão grande, uhum, revelada pela grandeza dos seus atos, pela luta do dia a dia, pela sobrevivência, pelo cuidado dos filhos, etc. e assim por diante. Que me faz, assim, aqui em Santos, um pouco, digamos assim, um pouco indignado. Quando eu pisei, eu já tinha entrado numa palafita, não aqui no estado de São Paulo, em uma outra cidade do Brasil, mas aqui onde eu entrei mais. Eu quis ir, ainda no mês de janeiro, mês de janeiro, fevereiro, que eu vim a primeira vez, janeiro, foi janeiro, que eu vim só para fazer uma visitinha rápida. Então ali no mês de janeiro eu fiz uma dessas visitas, mas eu fiquei impactado. Sim. Impactado. Eu morei em Belo Horizonte, numa região de maior densidade demográfica, num aglomerado enorme de vilas e favelas, cheias de becos, mas urbanizados, com luz, com energia, né, com água, água potável, né, com soluções próprias, com estrutura própria, onde as pessoas ali... É uma região até muito interessante, porque o nome dela é Cabana do Pai Tomás. Muito interessante. Morei muito tempo lá, no meio dos pobres, né, e sendo um lá junto com eles. Mas aqui eu fiquei muito admirado. E o ponto é esse. Sempre ouvi dizer e já constatei que Santos é uma cidade rica. Muito rica. Uma das maiores orçamentos do país. Tirando as capitais, ou já, entre, pelo menos o último levantamento, bispo, desculpe, eu acho que é a 26º maior orçamento do país. Passa de várias capitais, isso é fato. Impressionante. Especialmente no Nordeste. O orçamento previsto para o próximo ano, um pouco mais de 6 bilhões de reais. Eu vi essa informação. Mais de 6 bilhões de reais. Então, essa situação, essa desigualdade, ela envergonha a cidade. E ela questiona a todos nós que exercemos algum tipo de liderança na cidade. Quer dizer, Santos é o tipo da cidade que pode superar essa distância enorme, essa desigualdade, que é uma desigualdade social, financeira, de recursos financeiros, que impactam também na desigualdade da educação, né, do lazer, da cultura, da mobilidade, do trabalho e assim por diante.
Então a desigualdade social não é só uma desigualdade cercada ali dentro de música, mas ela afeta toda a vida da pessoa. Gênero e raça também. Sim, gênero, raça. Então, Santos tem as condições para poder superar isso. É preciso tomar decisões para que isso seja superado. E eu acredito muito, sabe, que isso poderá alimentar as nossas reflexões de modo que um dia, e tomara que não seja muito distante, de fato essa distância entre as pessoas diminua. Por exemplo, eu sou pela CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o bispo encarregado de acompanhar e de servir a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Então eu lido com as pessoas que trabalham com o povo da rua, do norte a sul, de leste a oeste do país. Que é outra questão que outra você já questão. deve ter percebido Então, muito isso claramente. Aqui também, na hora que eu cheguei, eu fui olhando para um lado, olhando para o outro, passando por aqui, passando por ali, inclusive perto da catedral, toda aquela região do centro velho. Praça José Bonifácio ali. Eu fiquei impressionado, estarrecido, mas não pode ter gente vivendo dessa forma aqui. Não pode ter gente nesse estado de vida aqui. Isso não é digno, isso não é... E sobretudo porque a fé que tenho, a fé da comunidade eclesial, diz que nós somos todos filhos e filhas de Deus. Deus não abandona ninguém, mas Ele dá a todos nós a responsabilidade de nós resolvermos, inclusive esse problema criado pelo ser humano. Não é? Então, é claro, eu penso a evangelização, a pastoral, a presença da igreja, exatamente assim, olha, todo um povo, o povo de Deus, o povo de batizados, caminhando, celebrando a sua fé, educando na fé, anunciando Jesus Cristo, cultivando as devoções, a Maria, mãe de Jesus, aos santos, etc. Tudo isso que é próprio da missão evangelizadora, mas tudo isso em diálogo permanente com as realidades que a gente tem. Porque a gente não faz isso abstratamente. Eu sou um evangelizador, um anunciador de Jesus de forma abstrata. Não. Eu sou um evangelizador, um discípulo de Jesus, exatamente vivendo a fé na realidade que nós estamos. Então essa realidade, desde que aqui cheguei, ela não me deixa dormir. Imagina, porque é um outro olhar. Entrando nas palafitas, meu Deus. Você nunca imaginou, né? Como é que as pessoas vivem... Olha lá, isso aqui é um retrato, uma né? Senhora, é um retrato, é um mar de lixo, infelizmente. Eu encontrei com uma senhora, tem muitos anos essa mora aqui, tem 15 anos, mas não é possível, pensei, não é possível, 15 anos morando aqui. Às vezes muito mais sabe o tempo. que ela disse? Graças a Deus que tem aqui para morar. É verdade. E aí agora eu estou... Os cortiços também, ali perto da catedral também. É outra perspectiva que também... A questão das mulheres prostituídas. Sim. Tanto aqui mais dentro da cidade, quanto também ali no entorno do porto. Né? Então, as mulheres... Tudo isso vai ser objeto do nosso trabalho. Nós queremos criar a pastoral da mulher marginalizada. Não é? A mulher que é prostituída, porque a gente fala sempre da prostituta, mas custa lembrar que para ter uma prostituta tem que ter também um prostituto, né? Sim. Digamos assim, quer dizer, não é algo que se faz sozinho, né? Então, na realidade, isso cai sobre a mulher, né? O feminicídio, a violência à mulher, o cuidado das crianças, né? E eu estou muito impressionado, e agora positivamente, com uma menina de 13 anos, ela chama-se Camille, e ela está sendo conhecida agora como MC Vitória, 13 anos de idade. Que legal. Essa menina pegou aquela música do cancioneiro brasileiro, que aliás é do século XIX, criada lá em Portugal, etc., que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Então ela fez um funk com esta música, não exatamente essa, o refrão é que pega essa pequena frase, mas a música é uma coisa extraordinária. Está falando sucesso, né? Ela é de São Vicente, essa moça que é de São Vicente. Era do México 70. México 70, é de São Vicente, exatamente. Então eu já pedi uma pessoa, ela já localizou essa menina, porque eu quero ir lá para cumprimentá-la. Que legal. Porque a música dela e a expressão musical dela, o balanceado dela, a dança dela, é pura evangelização. É o anúncio da boa nova, é o anúncio do reino de Deus.
ela falando na música que via a mãe dela dizendo que não estava com fome apenas para dar o pão para ela, não é? Muitos casos. Muitos casos. Então, no meio dessas pessoas, a gente pensa assim, tá cheio de bandido, marginal, gente desclassificada, etc, etc. Longe disso. Lá no meio tem muita gente, primeiro, que todos têm a dignidade humana. Segundo, há muito talento, há muitas pessoas interessantes, bravas, que conseguem, não é? Então, eu entendo assim um pouco essa problemática. Agora, eu não falo só de Santos. Não falo só de Santos. Algumas cidades da Baixada, por exemplo, se você sai ali da orla um pouquinho mais, eu fico impressionado com a quantidade de lixo, sabe? Algumas cidades aqui, a questão do lixo, eu acho que é uma questão gravíssima, sabe? O lixo, assim, nas ruas mesmo, onde estão os pobres, né? Depois os mangues. Os mangues é outro setor, né? O próprio trabalho com os marinheiros no mar. Nós temos a Pastoral do Mar, muito interessante. Com o Padre Itamar, tem toda uma equipe bonita, sabe? Que acolhe os marinheiros quando o navio chega, os navios de carga, né? E dão um suporte para eles. Eles estão doidos para poder falar com a família que ficou lá nas Filipinas, lá nas Índias. Lá. Então tem ali o telefone, a poltrona, para ele sentar e ligar e falar com a filha, com a esposa que ficou para trás, em lágrimas, né? São coisas muito bonitas que aí estão, mas tudo isso precisa ser bastante ampliado. O senhor falou da pastoral da população, da mulher. Mulher marginalizada. Marginalizada, que eu não entendo às vezes minha letra. O áudio jornalista, às vezes não entende a letra. Outras pastorais serão criadas também, o senhor pretende? Pelo que o senhor já está vendo nesse sentido? Sim. Então, nós precisamos ampliar a pastoral do povo da rua, já que aqui tem muita gente, né? Até um dado que a última vez o atual, que era o secretário de Desenvolvimento Social, que agora está na ouvidoria, né, Elias Júnior, ele teve aqui no programa uma questão de 2-3 semanas, e dados que estão no CAD único, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, de pessoas cadastradas como moradores em situação de rua, 1.700 pessoas. Então um censo deve ser feito agora com a nova secretária, Renata Bravo, deve ser feito aí para a gente ter uma noção. Sim. E é claro, a temporada chegando, a gente sabe como esses números crescem. Só para a gente, desculpe, só para contextualizar. Mas eu penso também em valorizar muitas comunidades dos morros, elas podem ser multiplicadas. Porque no morro a questão da mobilidade é diferente, porque não tendo carro as pessoas têm que subir muito, descer muito, e em alguns lugares isso é perigoso. Sobretudo pessoas idosas, etc. Na minha concepção de igreja, a igreja tem que estar sempre pertinho. Então, ao invés de ter uma grande igreja, inclusive a custo de milhões e milhões e milhões, é ter pequenas igrejas mais perto onde estão as pessoas, onde se formam ali as comunidades. Então, isso também é uma coisa que de muita importância para mim. Mas não é só nessa linha. Por exemplo, eu penso muito de que a gente precisa se reinventar como igreja para fazer uma boa pastoral do turismo. Eu usei uma expressão na Assembleia que nós usamos no sábado, dizendo que seria a pastoral da areia, da praia, da areia da praia. Mas eu falei assim a título de... Mas muitas pessoas já me perguntaram isso. Ou seja, nós temos algumas paróquias, algumas comunidades e igrejas na orla. Sim. E frequentemente o que acontece? Nós esperamos que as pessoas venham do banho do mar, passando pela areia, para entrar na igreja. Então, a pastoral da areia significa, vamos sair daqui de onde nós estamos e vamos para a areia também? Quer dizer, ao invés de esperar que eles venham, nós queremos ir até eles. E aí, a gente tem assim como um sonho que estamos já desenhando aos poucos, de desde Bertioga até Peruíbe, pegar toda a parte da orla para criar uma única pastoral do turismo, para poder articular iniciativas e servir a esse povo que vem de todos os lugares. Aos turistas, o serviço a eles, e aqueles que estão nos mangues e nos morros e na temporada descem para trabalhar, para vender suas coisas, para poder ganhar a vida com os turistas. Muito bem, importantíssimo a sua posição. Bispo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o bispo diocesano de Santos, Dom Joaquim Moll, que recentemente aí assumiu oficialmente aí como bispo diocesano de Santos, falando muito sobre as questões das pastorais, né, a questão da população da mulher, né, que é infelizmente a mulher que é vítima de violência, a mulher que é marginalizada, né, a questão da população em situação de rua, que volta e meia, o senhor já deve ter acompanhado aí, é um dos assuntos mais abordados em Santos pela população, é a população em situação de rua, né, que aí você tem vereadores também comentando, né. Aliás, falando nisso, o senhor já teve contato com todos os prefeitos, com todas as câmaras municipais também? Qual é a sua ideia agora de fazer, obviamente, uma peregrinação, podemos dizer assim, né? Com todos os entes, até para conhecer aqui e mostrar, obviamente, os desafios e o trabalho ser feito em conjunto, obviamente. Sim, sim. Então, eu tive um primeiro contato com um grupo deles, não com todos. Foi um momento que na Semana da Família, no mês de agosto, a gente tinha sessões especiais, solenes, nas câmaras, de todas as câmaras dos municípios da Baixada, sobre a família, para valorizar a família. Então eu fui em vários, Dom Tarcísio também estava aqui, foi em vários. Agora que eu vou fazer a visita institucional, até porque essas visitas institucionais, elas implicam em desdobramentos, compromissos e assim por diante. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos vereadores que ocupam esse lugar tão importante na estrutura organizativa, política da nossa sociedade, bem como aos prefeitos, né, de todos os municípios da Baixada,
o quanto eu valorizo o mundo político. Eu pessoalmente valorizo muito, até por uma história familiar, não é? Eu tenho um irmão que é político, foi prefeito da cidade onde nós nascemos 2 vezes, né? Enfim, o meu pai também gostava muito, outras pessoas da minha família participam intensamente. Mas nessa perspectiva, que é a perspectiva que a própria doutrina social da Igreja nos dá e que foi sintetizada por alguns papas, não só um, nesta expressão: a política é uma das melhores formas de fazer a caridade. Sim. Porque pela assinatura de um documento, um decreto, pode-se fazer o bem a milhares e milhares e às vezes até milhões de pessoas, dependendo do conteúdo que ali está. Então a política é importante. Hoje em dia a gente assiste a um esforço muito grande de desmantelamento do campo político. Como se a negação da política, assim como a negação de tantas outras coisas que foram praticadas ultimamente, ficamos até assustados com isso, né? A negação da política significa abrir uma brecha para regimes totalitários. Isso a gente precisa compreender bem. Durante muitos anos fui professor de sociologia, portanto essas coisas também são muito caras a mim. E aí eu quero fazer essa visita, sim, para conversar com esses homens e mulheres públicos que foram eleitos, escolhidos para ocupar lugares de serviço. Sim, de serviço. Eles estão lá para servir a população. Foram eleitos para tal finalidade. Isso. São pagos pela sociedade para isso, né? Então, eu quero crer que encontrarei pessoas de muita boa vontade, pessoas que estão preocupadas, e não só isso, mas atuantes para que toda a Baixada Santista possa entrar naquilo que é muito resumido hoje, repetidamente, de uma maneira muito interessante, que é no bem viver. O bem viver é um direito de todos, de todas as pessoas, não só de uma classe, de uma parcela da população. E quero também discutir com eles os problemas, evidentemente. Né? Para você ter uma ideia, nós temos na Diocese de Santos a APAZEM, que cuida da ação assistencial e promocional dos pobres, né? Que serve em parceria com o poder público 8, 9 mil refeições dia. Então tem toda uma equipe de pessoas trabalhando para quê? Para evitar de que haja uma pessoa sequer, né, que não haja, né, nenhuma pessoa sequer passando fome na Baixada Santista. Então é um grande desafio isso, porque é muito humilhante passar por essa experiência. Assim como, por exemplo, é humilhante uma pessoa que é marginalizada, excluída, é vítima de violência, grosseria, de estupidez, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser pobre, pelo fato de morar no morro, pelo fato de estar na palafita, por não ter um calçado direito, por não estar bem vestido. Então sofre toda essa reação violenta, né? Que é um processo de desumanização de toda a humanidade, mais expresso no lugar onde a gente está. Quero discutir isso com os homens e mulheres públicos. Muitos também desejam ter essa conversa, e eu penso e acredito muito que as parcerias não são só uma casualidade e nem podem ser eventuais. As parcerias devem ser permanentes e parcerias para colocar em prática políticas públicas. Nós fazemos a campanha da fraternidade da Igreja Católica. Aí a gente ali faz uma coleta dos fiéis da Igreja para alimentar projetos. Mas é claro que a Igreja Católica fazendo isso, muitas ONGs fazendo, muitas igrejas fazendo, ainda é insuficiente. Sim. Então, uma política pública bem elaborada, bem controlada, bem focada, ela é exatamente a extensão daquele copo de água fresca, limpa, que você deu para uma pessoa sedenta na porta da sua casa. Então, aqui você matou a sede de um, e aqui na política pública você pode matar a sede de todos. Aqui com um prato você tira a fome de um, porque também é humilhante passar fome. Claro. E por uma política pública você pode evitar que haja fome.
no município. Então, é essa um pouco a lógica da conversa, né, das parcerias que precisamos essa aproximação estabelecer. que é fundamental, né, porque vai muito além da questão religiosa, a questão de solidariedade, de apoio. E também tem uma coisa importante, que eu acho que é importante esclarecer. E isso é fundamental, contudo, a gente distingue as funções de cada um, para não se misturar, então tem uma distinção, e faz as parcerias. Porque a igreja não é uma ONG, ela não é um partido político, ela não é filiada a nenhuma... É a igreja, é uma comunidade de fiéis, é uma comunidade de homens e mulheres que acreditam em Jesus Cristo. É isso que é a igreja. E que querem fazer o bem pelos ensinamentos dele. Não é? Então a igreja não se permite ser manipulada, cooptada, qualquer coisa usada, qualquer coisa que valha, por nenhuma instituição. E nem a igreja tem a pretensão de cooptar, de tirar benefício próprio, etc., de nenhuma instituição. Então, cada um cumprindo a sua missão, mas em diálogo pelo bem de todos. Muito bem. Até pegando um pouco esse gancho, Dom Mol, como é que, aí o senhor também, pela sua experiência, a mudança, né, com o falecimento do Papa Francisco, né, agora o Papa Leão, que mudanças vocês sentem, ou se ainda não sentem, em relação ao perfil, né, porque o Papa Francisco, né, como era argentino, né, ele é aquele olhar mais latino, apesar do o Papa Leão também ter morado muito tempo no Peru, inclusive, né? Mas como é que é? Aí, curiosidade mesmo, como é que é isso? Mudou muito ou praticamente tem se mantido? Porque o Papa Francisco foi um Papa marcante, podemos dizer assim. Né? Eu acho que o Papa Francisco foi o Papa mais único da história da Igreja. Ele foi muito diferente, inclusive eu diria o seguinte, é um Papa que se destacou de uma maneira tal nos últimos séculos, não é nos últimos anos, mas nos últimos séculos. E a Igreja, que vinha por diversas razões, portanto não há uma culpabilidade de A ou de B, mas por diversas razões, ela vinha num declínio, na defensiva o tempo inteiro, não é? Uma descida. E o Papa Francisco, obeso, com um pulmão só, com as suas fragilidades de saúde, que ele não tinha medo de dar a conhecer, para que as pessoas pudessem saber e rezar por ele. Então ele fez como que este movimento, com uma igreja que estava para baixo, ele vai aos poucos puxando para que a igreja retomasse o seu lugar de interlocutora, de instância ética, moral, de instância positiva dentro da sociedade. Um papel que merece. Inteiro. Então ele fez isso. Agora, onde é que está a questão? Ele tinha um estilo direto, breve, sucinto, sempre. Ele dizia, as homilias não devem passar de 7 a 8 minutos. E interessante que quando ele falou isso, tinha uma pessoa muito amiga, que eu fui celebrar uma missa e passei dos 8 minutos, né? Aí lá de trás, no fundo da igreja, ele olhando para mim, ele fez assim, né? E mostrando os três aqui, para dizer, olha, 8 minutos, está na hora de parar, né? Então é para dizer sucinto. O Papa Francisco é o Papa que não rodeia, ele vai direto ao ponto. É esse o ponto que precisamos conversar. E tinha muitas imagens nas falas, isso cativava as pessoas, porque falava quase que por meio de parábolas imagéticas, né? Então isso o aproximava muito. A igreja necessitava desse Papa. Esse Papa precisava de fato vir desse jeito, com essas características. E o Papa Leão, o que é interessante? Que é difícil, né? Você substituir alguém. É muito difícil. É que nem um grande ídolo do futebol e aí vai lá o outro. Mesma coisa. Vai um pouquinho agora para subir até ocupar o espaço. Em cada setor da sociedade é um pouco assim. Então, o que é interessante entre Leão e Francisco? Primeiro, é que no cerne eles estão conjuntamente, né? Sabe que esse texto que foi publicado agora, de Lexite, né? É sobre os pobres. O Papa Francisco começou a fazer esse texto e Leão terminou.
numa entrevista de lançamento foi perguntado ao Papa Leão: Papa Leão, quantos % de Francisco tem neste texto? E quantos % tem do Papa Leão? Sabe qual foi a resposta dele? E olha que sabedoria, muito. 100% de Francisco, 100% de Leão. É isso. E esse texto é o texto que dá norte à teologia, que consagra mais uma vez a igreja comprometida com os pobres, com a transformação do mundo, com uma liturgia bonita e viva, com uma catequese eficaz, com ações, não é, de conforto espiritual, de consolação e assim por diante. Então, uma retomada muito grande, mas com outro estilo, né? Sim. Ou seja, com estilo mais calmo, né? Um pouco mais lento. Outro perfil. É muito rodeando claro, um pouco para chegar no até, certo. Vai chega, sim. vai acompanhando, chega. Né? Mas aquele cara que você... você substituir jeito, né? É difícil. A gente sabe como é difícil, isso vale na política, né? Alguém que é muito querido, tal, aí vem até a pessoa aí, cada um tem o seu estilo, o seu perfil nesse sentido. O Papa Francisco, por exemplo, diz assim: olha, o povo hoje não sabe latim. Papa Francisco, para que vem sem latim? E depois, além disso, no Vaticano II, na década de 60, disse: olha, continua com a missa em latim só até que todos, né, acostumem que daqui a pouco vai ser o vernáculo, que é a língua própria de cada país. Né? E pronto, então seguir o Vaticano significa também seguir a liturgia do Vaticano II. Mas como isso, sobretudo pessoas mais idosas e jovens que não conseguem ter uma visão mais ampla das coisas, então isso causou muita dificuldade em alguns. Aí o Papa Leão concedeu que uma missa dessa fosse celebrada lá em Roma, na Basílica São Pedro. Então ele cedeu aqui, mas disse com a dilexité, com o texto: mas dos pobres a gente tem que cuidar. Celebre em latim aqui. Mas eu quero todo mundo aqui, trabalhando aqui, na Igreja do Vaticano II, em diálogo com o mundo e assim por diante. Então, outra estratégia. Tá certo. Às vezes é que nem político, né? Você da família. Você tem que muitas vezes negociar. Isso, faz parte faz parte do jogo, né? Faz parte. Dom Joaquim, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltaremos para o último bloco, passar muito rápido, o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194.
TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Obrigado, estamos de volta aqui no Jornal em Foque de hoje. Obrigado, Felipe Brandão aqui. Também agradecer a Beatriz Rosa aqui também, assessora aqui do Bispo Dom Joaquim Moll, aqui, Bispo Diocesano de Santos, que gentilmente está participando conosco aqui, dando uma verdadeira aula aqui, falando muito sobre os trabalhos da Diocese, que ela assumiu oficialmente recentemente. Bispo, o senhor também, a sua praia também, o senhor falou da pastoral do turismo, da areia, mas a sua praia também é comunicação e educação, né? E dentro desse escopo da Diocese, o senhor também tem a questão da comunicação, da própria aqui na região, e também tem a universidade, no caso a Universidade Católica de Santos também, a qual Sim. o senhor é chanceler, não é isso? Sim, é o termo correto, chanceler. Sim. Quais são aí a sua visão também, pela sua experiência também, Sim. nesses temas aí tão importantes? O senhor teve na CNBB também, na comunicação, né? Sim, televisão, rádio, enfim. Então, primeiro a comunicação. Eu trabalhei um quadriênio, que é o mandato, né, das pessoas na direção das comissões da CNBB, na comissão da comunicação. A comunicação, eu costumo dizer, como digo também em relação à educação, ela não é tudo, mas tudo precisa dela. Sim. Da educação e da comunicação. E ali na CNBB eu pude ter contatos muito interessantes. Primeiro porque existem hoje no Brasil cerca de 1.400 rádios católicas no país. 1.400 muita coisa. Muita coisa. Né? E existem também televisões no ar, 24 horas, e algumas delas com cerca de 800, 900 mil repetidoras, que cobre todo o território nacional e também fora. Redes sociais praticamente em cada unidade pastoral da igreja, uma paróquia, comunidade, diocese e tal. Então é uma igreja que tem, digamos assim, muitas ferramentas comunicacionais, mas ela precisa aperfeiçoar a sua comunicação. E isso é uma tarefa permanente, sobretudo para incorporar as exigências novas da linguagem. Sim. De modo que ela não perca o foco, por exemplo, de que para lidar com jovens a linguagem é esta. É a linguagem da cultura, da música, da arte, da educação, da profissão, etc., do amor e assim por diante. E, ao mesmo tempo, focar em outros tipos de linguagem para outros públicos, né? Então, a igreja ela vai se desinibindo aos poucos no campo da comunicação. Mas há também, digamos assim, situações problemáticas no campo da comunicação, sobretudo quando católicos, não todos, evidentemente, mas católicos assumem o papel de influenciadores digitais. Uhum. E nem sempre essas pessoas têm um lastro de profundidade necessário com aquilo que a igreja ensina. Uhum. Então, isso gera ruídos, dificuldades Sim. e assim por diante. Aliás, o influenciador digital, eu diria o seguinte, ele nem é, por si, necessário ao processo de evangelização da igreja, mas necessário para a igreja é o evangelizador, o missionário digital. Então, ele não é uma pessoa para poder, por exemplo, vender produtos. Um padre vendendo produtos. Não tem nada a ver. A missão dele é outra, não é? Não desfazendo de quem vende, porque tudo isso é necessário, mas é para dizer, é outro foco, é outra, né? É outro desenvolvimento. Então, nós estamos crescendo no uso da comunicação. E por isso estão sendo ressignificados, um investimento grande na área da TV, das rádios, sobretudo das redes sociais. Uhum. Hoje não tem como, precisamos das redes sociais.
elas que contêm muitas vezes decepções muito grandes do ponto de vista ético, moral, da justiça, etc, etc, mas elas são necessárias, por outro lado, para expandir também o bem. Assim como um grande pensador que disse, né, se o mal pode ser ensinado, o bem também pode. Então nós queremos ensinar o bem. Então trabalhei durante 4 anos, foi um período muito interessante, foi ali que a gente ressignificou também, pelos 70 anos da CNBB, até mesmo a sua marca, né? Fizemos uma reconfiguração e muitas ações, uma comunicação ativa, uma comunicação para fora, para a sociedade. E trabalhei na comunicação também em Belo Horizonte, porque lá, durante vários anos, muitos anos, eu fui responsável pela comunicação da Diocese, de acompanhar e coordenar os trabalhos. Lá tem uma TV, 2 rádios e as redes sociais. Então, tudo isso implicava em desdobramentos de trabalho para acompanhar. Mas, mais do que tudo isso, importa muito um segmento da comunicação que é muito importante e que é uma coisa própria do Brasil. Não tem na Igreja Católica em outros lugares. Chama-se PASCOM, Pastoral da Comunicação, que é feita pelas pessoas lá na comunidadezinha onde está, às vezes muito simples, mas essa meninada, esse pessoal novinho, adolescente, jovens, que tem uma habilidade, uma facilidade, então tudo isso facilita muito. Aqui na Diocese de Santos, nós estamos então, que alegria poder dizer isso aqui neste programa exatamente, o primeiro passo que estamos dando é constituir o Departamento de Comunicação da Diocese. Que legal. E vamos atuar muito na TV, porque temos a TV Serra do Mar, na rádio, porque temos a Rádio Boa Nova, e nas redes sociais, com a boa assessoria de comunicação, de imprensa, com programas diários, né? Então vamos investir muito nisso. Muito bem, aí em primeira mão aí sim, nesse sentido, mesmo. Que é importante nesse aspecto. A gente, infelizmente, sobre a Universidade Católica de Santos, vai virar PUC ou é uma outra jornada? É uma outra jornada. É uma outra jornada. Nós precisamos primeiro reconhecer, valorizar tudo que tem de bom ali, implementar coisas novas, que eu acho que é possível, né? E continuar crescendo no nível da qualidade e da excelência. Sim. A melhor universidade católica é aquela que tem maior qualidade de ensino, para formar honestamente bons profissionais de confiança. Claro, à luz, né, de Jesus Cristo. Muito bem. Eu, particularmente, um depoimento, eu sou fruto da Universidade Católica. Bacana. Em 86, quando foi efetivamente transformada em Universidade Católica de Santos. Já faz tempo, né? Eu vou falar muito, porque faz muito tempo. Bispo, eu quero agradecer muito sua presença, sua participação, né? Sucesso aí nessa sua jornada, né? Que o senhor seja muito bem-vindo aqui, certamente será muito feliz aqui na nossa região, né? Desafios não faltarão, né? Não faltarão, mas faz parte, né? Para quem assumiu uma universidade com 92 mil, né, alunos e entre outros desafios, sim, você vai conseguir facilmente aí, né? O Atlético, quem sabe o Atlético campeão também da Sul-Americana. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a todos envio um grande abraço, né? Contem comigo com a minha prece, né? Com o meu serviço. Muito obrigado. Esse foi Dom Joaquim Moll, bispo diocesano de Santos, que participou do Jornal em Foque de hoje. Se você quiser rever, assistir a qualquer momento, então, nas nossas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV. Lembrando também, se você quiser, no Twitter, enfim. E nosso site bocnews.com. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way, e no mesmo horário na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Então todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.